Olá pessoal, amados em Cristo, que bom podermos retomar aí de novo a caminhada de Êxodo, né? E que bom que a gente pode ler a Bíblia e assim navegar nessas águas tão poderosas e maravilhosas, porque a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela é poderosa, ela é apta para discernir, né? Alma e espírito juntas e medulas, ela penetra fundo nos nossos corações, ela realmente nos quebra, nos quebranta. Isso é bom demais. Convido você para abrirmos lá em Êxodo capítulo número 24, vamos dar continuidade àquilo que nós já conversamos no último encontro, que nós começamos a falar sobre a aliança que Deus está ratificando, que Ele está de novo confirmando com o seu povo, né? E vamos, sem delongas, vamos a uma oração e logo em seguida a palavra. Pai querido, obrigado por esse momento que nós podemos ter aqui e obrigado porque sabemos que Tu cuidas da gente, abençoa, guarda, protege-nos, repreendo todo o mal e toda a intenção do mundo das trevas e ordeno que Satanás e todo espírito maldito seja agora removido, retirado em nome do Senhor Jesus, porque eu declaro sobre este momento a presença do Senhor, dos Senhores e Rei dos Reis. Em nome de Jesus nós oramos e entregamos tudo nas mãos dele, Jesus. Amém e amém. Capítulo número 24. Nós até lemos até o versículo do número 11, mas nós só chegamos até o versículo do número 7. Então eu vou dar a leitura do 8, 9, e 10 e 11, para a gente retomar aí o que nós estamos conversando. Nós estamos falando sobre essa questão da aliança, que estava sendo ratificada mediante também sacrifícios, expiação de sangue. Vimos a questão do sangue e como isso nos joga para aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Aí no versículo 8 diz assim: então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Vamos lá. Aqui então, nesse sangue que foi derramado sobre o altar, a vida do povo estava sendo colocada, entregue nas mãos de Deus. Como uma vida, né, que já passou pela, entre aspas, morte, para ser agora cheia da graça do Senhor. Então, por meio dessa aspersão do sangue, né, em cima do povo, isso representava essa restauração, uma vida renovada pela graça de Deus. E ela se torna uma vida realmente plena, uma força poderosa, santa, divina, a união do povo de Israel com o seu Deus, a união daquele que entrega a vida para Jesus com Jesus, né? É uma transposição de Israel que agora passa a fazer parte do reino de Deus e no qual ele se enche desses poderes do Senhor, da graça, da santificação, o reino de sacerdotes, uma nação santa. E aí a respeito de todas essas palavras, né, como diz aqui, lá no versículo do número 8, tá certo? É mais ou menos, ou seja, com base em todos esses regulamentos que nós acabamos de falar, tá bom? E nos versos 9 a 11, ali nós temos que a ceia dessa aliança, ela foi celebrada por Israel e pelos seus representantes. Eles viram ao Deus de Israel. Nós não devemos, né, ultrapassar os limites lá do capítulo 33, né, nessa concepção de que foi a visão de Deus, né? Mas nós devemos sim considerá-la como uma visão de Deus de alguma forma da sua manifestação, que se torna assim uma natureza divina, claro, mas com um certo discernimento do olho humano, né? Não se diz exatamente de que forma isso aconteceu. Nós temos que lembrar que existe uma palavra que diz que nenhum olho verá o Senhor e ficará vivo, né? Então aqui nós não podemos subentender que Deus estava se revelando
totalmente ao homem, né? De alguma maneira ele estava se revelando sim, mas não na sua plenitude. E esse sacrifício aqui do qual ele fala, ele envolvia uma refeição. E Moisés, né, seguindo esses mandamentos lá do versículo 1, leva os anciãos até ao monte, para ali eles comerem dessa carne do sacrifício, e assim eles poderem ter, né, comunhão com Deus, para quem foi oferecido esse sacrifício. E enquanto eles estavam comendo, Deus proporcionou para eles, né, um sinal do seu favor, uma visão de si mesmo, sobre si mesmo, e que ele mesmo se revela não só como aquele Deus que troveja, ira por causa da iniquidade, mas também que ele se manifesta com glória, com beleza sem igual, com majestade. Deus disse lá em Êxodo 33, 20, nenhum homem verá minha face e viverá. Tá certo? E, portanto, essa visão não deve ser tomada no sentido de literalmente Deus na sua plenitude se mostrou, mas algum reflexo da sua presença visto por aqueles homens. E mesmo assim, foi obviamente um favor assim impressionante de Deus, porque eles puderam vê-lo daquela forma. E, contudo, verso 11, né, eles não morreram. A gente não entende exatamente tudo o que aconteceu aqui, mas Deus, ele proporcionou para eles realmente um arroubo da sua presença, um arrebatamento, né, da sua plenitude. Que coisa linda, né, poder ter essa visitação poderosa de Deus. Deus continua visitando seu povo, continua visitando pessoas, sim, continua visitando. Isso é maravilhoso. Talvez não desse jeito aqui, mas Deus continua falando, visitando, e quem sabe Deus continua dando visões, revelações, né? Isso é maravilhoso. Lá no verso agora, do 24, verso de número 12, até lá no capítulo 31, nós vamos agora ver algumas orientações para o santuário, para o sacerdócio, como é que essa coisa deveria funcionar toda ela, né? Uma vez estabelecida a aliança, havia necessidade, é claro, ainda de dar ela tinha que se manifestar de alguma maneira, ou seja, a aliança tinha uma forma de se manifestar, que definiria que essa aliança ela tinha sido feita entre o povo, né, e Deus, e assim eles deveriam colocar ali um laço visível dessa comunhão, na qual ele, o Senhor, ele poderia, quem sabe, se manifestar ao seu povo, e ele, o seu povo, poderia se aproximar dele. Por causa disso, Moisés foi chamado de novo para a montanha, por um longo período, né? E para que Deus pudesse realmente colocar para ele, e ele, obviamente, Moisés, passar isso para o povo. A construção do santuário não deveria ser deixada para projetos humanos, não. Deus é que daria a maneira, faria toda a parte de engenharia, de arquitetura desse santuário do próprio Senhor. E essa orientação de Deus, né, ela se estende sobre todos os detalhes. Isso é impressionante porque todos os detalhes são importantes e todos têm uma relação com os desígnios do Senhor, e todos eles têm alguma coisa para falar conosco. Isso é muito impressionante. Cada detalhe do templo, do tabernáculo, eles têm algo, contém elementos que querem ensinar algo ao seu povo. E, ao mesmo tempo, né, a ausência de Moisés, durante esse período que ele fica lá no monte, serve também de um teste para testar essa sinceridade do povo, né, em relação ao Senhor. Vamos dar uma olhadinha, vamos ler alguns versículos aí, e, aliás, vamos ler até o final do versículo 24. E lá, então, ele diz assim, Moisés e os anciãos, eles sobem de novo ao monte. Vamos lá. Versículo de número 12. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos, que eles foram até o pé da montanha junto com ele, né, com Moisés, esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Aí no versículo de número 15, né?
diz assim: tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Que coisa impressionante, né, gente? Moisés, então, recebe uma ordem do Senhor: sobe. Moisés e os anciãos, provavelmente, eles tinham voltado lá para aquela planície, depois da visão dos versículos anteriores, né? E, de novo, né, ato contínuo, Deus chama ele de novo para Moisés, para que ele possa comparecer à presença dele, do Senhor, de novo, lá no cume, no cimo da montanha. E as pedras, as tábuas de pedra, deveriam ter nelas escritas o decálogo. O capítulo 31, versículo 18, fala sobre isso. E os mandamentos, a lei e os mandamentos, incluindo, né, provavelmente muitas instruções, ou a Torá. A Torá significa instrução. As instruções para o santuário, para o sacerdócio, ou seja, as leis contidas lá no Levítico, lá em Deuteronômio, quem sabe, foram passadas para Deus ali nessa montanha, ou nessa subida, ou na outra subida que teve depois. E aí no versículo 13 fala de Josué. Josué, ele acompanha Moisés até lá na montanha, mas parece que ele não se encontrava com Moisés quando Jeová ele não estava junto com Moisés quando Jeová entregou para Moisés, né, as leis. E ali no versículo 14 ele fala sobre os anciãos, não necessariamente apenas os 70 lá do capítulo 24, verso 1. Arão e Hur ficaram substituindo Moisés na sua ausência. E claro, sabendo que ele estaria ausente por um certo período de tempo, ele delegou da sua autoridade para Arão e Hur até a sua volta. E a revelação divina dada para Moisés ali, ela foi feita de maneira assim gradual, ou seja, aos poucos. E ali no verso 16, ele fala que ele ficou 6 dias aguardando, possivelmente dias de preparação para Moisés, para que ele pudesse, de fato e de verdade, entrar em comunhão com o Senhor. Ou seja, nós não temos como chegar diante da presença do Senhor da maneira como nós estamos, né, sem que a gente passe por um momento de limpeza, vamos assim dizer, de expurgar, de limpar os nossos pecados. Tá? E ali no versículo 16, então, ele fala que Moisés, ele ficou, a nuvem ele cobriu por 6 dias, e somente no 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Tá? Isso fala conosco uma coisa muito importante, que nós precisamos nos prostrar diante do Senhor, e não podemos desistir. Muitas vidas, muitas pessoas desistem de uma oração no meio e não esperam o 7º dia para Deus vir e dizer: venha, pode vir aqui agora que a tua causa estará sendo conduzida por mim. Então o cara, ele fica 3 dias orando. Isso aqui é uma simbologia, pode ser um determinado tempo, que não sei quanto tempo é, pode ser que leve um mês, um ano para que Deus responda uma oração, mas Deus, ele tem sim algo para nos passar. E nós precisamos nos prostrar diante dele, esperar por ele, para que ele faça a sua obra de poder, de restauração, de cura. Lá no versículo do número 17, fala: o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Essa glória do Senhor, ou seja, a própria manifestação da presença de Deus, eles estavam vendo lá debaixo, lá na planície, lá ao longe, eles estavam olhando e vendo aquilo acontecer. Deus estava se manifestando e a glória do Senhor estava ali naquele lugar. E Moisés tinha sido chamado para entrar em meio a essa nuvem. Que privilégio, amados, que privilégio quando nós podemos entrar na presença do Senhor. E mais ainda, lembra que quando Jesus morre, ele parte o véu de cima a baixo, e ali simboliza que nós podemos agora entrar na presença do Senhor. Nós temos liberdade para chegar até ali e dizer: Senhor, que maravilhoso poder entrar na tua presença,
Que bom, meu Deus, que nós podemos agora falar contigo lá no Santo dos Santos, né? Esse lugar, o Santo dos Santos, era um lugar exclusivo e que somente um sacerdote uma vez por ano poderia entrar. Mas quando Jesus morre na cruz, ele quebra essa, vamos assim dizer, esse empecilho para que eu e você, nós pudéssemos agora com liberdade entrar ali naquele ambiente, naquele lugar e entrar na presença do Senhor. Lá no verso do número 18 fala, né, que ele ficou 40 dias. E isso aqui é outra coisa impressionante, né? Isso aqui somente acontece pelo poder de Deus. O cara fica lá 40 dias sem comer nem beber nada. O ser humano, depois, ele fica 3 dias sem beber. Depois do terceiro dia, ele entra em processo de autofagia, vamos assim dizer. E ele morre. Isso aí é algo que a medicina coloca com muita clareza. 40 dias tu até pode ficar sem comer, não sem perder bastante massa muscular, perder bastante peso e não sem, obviamente, ter um custo extremamente alto. Alguns conseguem chegar a 40 dias, outros não conseguem chegar a 40 dias e morrem antes. Mas 3 dias sem bebida é um limite do qual não convém passar. Aqui a Bíblia diz, a palavra diz que Moisés ficou 40 dias, né, e 40 noites sem comer, sem beber. Como eu disse para vocês, isso aqui somente pelo poder do Senhor. Mas na verdade nós estamos aqui falando de um Deus que tem poder. Nós estamos aqui falando de um Senhor que está além da compreensão humana, que está além de todo e qualquer entendimento. E se ele quer fazer isso na vida de Moisés, se ele quis fazer isso na vida de Moisés, glória a Deus por isso. Agora, o que nós não podemos é duvidar de que Deus poderia tê-lo feito e o fez com Moisés. Nós somos, sim, desafiados a crer naquilo que está escrito. Isso é fé. E eu creio pela fé que o Senhor, assim, ele poderia muito bem tê-lo feito. Eu creio que ele o fez na vida de Moisés desse jeito. E depois, mais tarde, ele vai de novo, sobe, fica mais 40 dias e 40 noites. Ou seja, Deus ele fez um milagre duplo na vida de Moisés, só nesses 40 dias e 40 noites, nessas 2 vezes que ele esteve ali na montanha. Amados, você tem colocado a sua vida nas mãos dele? Nosso Deus, ele opera no sobrenatural, ele vive o sobrenatural, ele vive o natural, ele vive tudo. Na verdade, todas as coisas foram criadas por ele. E nós somos desafiados a entregar nossa vida nas mãos dele. Então nós temos um Deus maravilhoso, nós temos um Deus que se preocupa conosco e um Deus que quer que a alegria faça parte da nossa vida, da nossa caminhada. Coloque todos os seus desejos, suas vontades, coloque tudo que você tem nas mãos daquele que tem poder de transformar, de mudar, de alterar, de fazer algo maravilhoso. Você é chamado para isso, você é convidado para isso, você é desafiado para isso, a entregar sua vida e tudo que você tem nas mãos daquele que é poderoso, para fazer infinita mais do que tudo que nós pedirmos, pensarmos ou sonharmos. Esse é o nosso Deus. Coloque-se nas mãos dele. E se você tem algum problema, alguma situação, uma dificuldade, eu quero também orar por você, mesmo que seja uma enfermidade. Deus tem palavra de cura também sobre você, sobre sua vida. Feche os teus olhos, se assim você puder. Pai querido, no nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas nas suas mãos e te agradecemos porque podemos encontrar alegria na tua presença. Obrigado pelo teu poder, pela tua manifestação, pela tua graça e tua presença. Também aqui agora, nesse lugar, nesse momento, eu quero clamar e suplicar em favor de cada vida que está junto comigo agora, colocando a sua vida, seu corpo, sua alma, seu espírito diante de ti. Pai, tu és Jeová Rafa, tu és Deus que cura. Eu suplico, clamo e peço para que agora tu estendas a tua mão de cura sobre cada vida que está junto comigo, orando, clamando e buscando a tua presença. Sim, Pai. Também, Pai, situações difíceis, problemas, situações de dificuldade na casa, na família, no trabalho, em qualquer lugar que for. Tu és um Deus que quebra todo o poder maldito das trevas. Eu clamo agora em nome de Jesus. Pai, quebra esse poder maldito das trevas sobre cada vida que está junto comigo falando contigo. Repreendo todo o mal e ordeno que Satanás e toda hoste perversa do mundo das trevas agora seja removida e retirada
da vida de cada um que está junto comigo orando, clamando e pedindo ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. E essa oração nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Fiquem nessa maravilhosa, poderosa paz de Jesus Cristo. Amém?